Olá, pessoas! Sejam bem-vindas a mais uma aula do Seminário Integralizador 1, disciplina do curso EAD de Licenciatura em Matemática. Nessa aula, vamos tratar de alguns problemas matemáticos envolvendo média aritmética, média geométrica e quarta proporcional, sempre enfatizando, além da resolução matemática, a resolução geométrica desses problemas. Quarta proporcional. Dizemos que o segmento x é a quarta proporcional entre os segmentos A, B e C quando A está para B, assim como C está para x. Podemos escrever também como sendo x igual à multiplicação entre o segmento B e C dividido pelo segmento A. Sendo dado um segmento A igual a 3, B igual a 6 e C igual a 4, como graficamente determinar o valor de x? Traçando duas retas concorrentes entre si, com uma angulação qualquer entre elas, traçamos o segmento A sobre a reta R e o segmento B sobre a reta auxiliar S. Da mesma forma que A está para B, C estará para x. Para determinar o comprimento de x, ligamos o último ponto do segmento A ao último ponto do segmento B e, a partir dessa reta, traçamos uma paralela a ela, passando pelo último ponto do segmento C. Na reta auxiliar, determinaremos o comprimento de x, tanto nos cálculos quanto no comprimento do segmento conseguido pela construção geométrica, o valor de x será igual a 8. A média aritmética é definida pela soma dos seus termos dividido pelo número de termos. Como construir graficamente a média aritmética entre os valores 2, 3, 5 e 6? Considerando que os valores são segmentos, construímos uma reta auxiliar e sobre ela, consecutivamente, os segmentos AB, BC, CD e EF. A soma desses segmentos será o resultado expressado pelo segmento FG. Para proceder à divisão do segmento FG em 4 partes iguais, pois é o número de termos que nós temos, traçamos uma reta auxiliar e marcamos sobre ela 4 segmentos de mesmo tamanho. Após marcar os 4 segmentos de mesmo comprimento, ligamos o final deles ao final do segmento FG. A partir da definição dessa reta, traçamos retas paralelas na interseção dos segmentos marcados. Dessa forma, dividimos o segmento FG em 4 partes iguais. O segmento destacado corresponde à média aritmética dos valores numéricos inicialmente expostos. Matematicamente, pelo cálculo ou pela construção geométrica, o resultado da média aritmética vai ser a mesma. A média geométrica de dois números reais e positivos é dada por a raiz quadrada do produto desses dois números. Um exemplo, a média geométrica entre 2 e 8 vai ser a raiz quadrada de 16, que é igual a 4. Assim, a definição da média geométrica entre n números positivos é dada pela expressão descrita abaixo. Dado um retângulo de lados A e B, a média geométrica entre os valores dos lados dos retângulos vai equivaler ao lado de um quadrado que tem a mesma área do retângulo inicial. De forma análoga, a média geométrica entre os 3 lados de um prisma retangular, A, B e C, vai nos dar o lado do cubo que tem o mesmo volume do prisma retangular. Como definir a média geométrica por uma construção geométrica? Dado um triângulo retângulo, lembrando que todo triângulo retângulo é aquele que possui um dos seus ângulos igual a 90 graus, o lado oposto ao ângulo de 90 graus
é denominado hipotenusa. Os outros dois lados são denominados de catetos. A projeção de um cateto sobre a hipotenusa consiste na sua representação horizontal, destacada aqui em azul. Da mesma forma, o outro cateto vai ter a sua projeção horizontal representada pelo segmento vermelho. Em um triângulo retângulo, a média geométrica das projeções dos catetos sobre a hipotenusa é igual à altura relativa à hipotenusa. Vamos para o GeoGebra. Vamos agora resolver algumas questões apresentando a construção geométrica da resolução do problema no software GeoGebra. Se um investimento durante 2 meses rende 2% no primeiro mês e 3% no segundo mês, qual o rendimento médio mensal desse investimento? O rendimento médio pode ser calculado aplicando a média geométrica dos fatores de crescimento. Neste caso, o rendimento no primeiro mês foi 2, no segundo mês foi 3, e a raiz quadrada desse produto vai ser 2,45. Vamos explorar agora no GeoGebra a solução de problema. Construindo um segmento qualquer, um outro segmento qualquer, e uma reta perpendicular na interseção dos dois segmentos. Perpendicular a essa reta, tracei passando pelo ponto B. Uma característica das construções geométricas é que qualquer ponto dessa semicircunferência que ligue aos extremos do seu diâmetro vai estar inscrevendo internamente um triângulo nesse ponto e solicitando internamente a expressão do ângulo formado entre o segmento C1 e o segmento A. Se eu solicitar mover esse ponto sobre o arco, em todos os pontos desse arco vão manter o ângulo de 90 graus, no caso, entre os catetos C1 e A. No nosso problema, temos que o segmento F é igual a 2 e o segmento G é igual a 4. Solicitando a interseção dos pontos entre o arco e a perpendicular, passando pelo ponto B e fazendo o ponto D coincidir com o ponto E. Verificar na escala gráfica que os pontos possuem as mesmas coordenadas. Vamos agora alterar o comprimento, sendo F igual a 2, G igual a 3. A incidência entre o ponto D e o ponto E vai nos conceder a altura como resultado da questão. Segmento entre E e B. Vamos alterar a cor desse segmento para destacar a resposta da nossa questão e pedir para habilitar os comprimentos de F, de G e de I. Temos assim a solução gráfica do nosso problema. Deixemos nossa primeira resolução aqui do lado e vamos para o nosso segundo problema. Calcule o valor de x, sabendo que sua média geométrica entre ele e 8 resulta em 12. Podemos escrever essa expressão pela seguinte fórmula. A média geométrica entre 8
e x vai ser igual a 12. Para fazer a armação do nosso problema, construímos um segmento com 8 unidades, que é o nosso segmento J. E sabemos que a altura é igual a 12. E a altura do nosso triângulo vai estar na extremidade do segmento J e com dimensão de 12. 12. E vamos pedir para rotacionar. Rotação por um ponto, selecionamos o objeto, selecionamos o ponto e entramos com o ângulo na janela auxiliar. Vou desabilitar a visualização do meu segmento K. E tenho aqui que a minha altura do meu triângulo, que é o resultado da média geométrica, é igual a 12. Ele está no segmento a 90 graus do segmento J, que é a projeção horizontal de um dos meus catetos. Dessa forma, eu sei que o segmento que une F a H vai ser um dos meus catetos. Consequentemente, o outro cateto está numa reta a 90 graus do segmento L. Solicitamos reta perpendicular, solicitamos a reta, o ponto por onde ela está passando. Passando agora uma reta auxiliar pelo segmento FG, a interseção entre as duas retas definiu o ponto I. Eu tenho a resposta do meu problema traçando o segmento de G' a L. Mais uma vez, para destacar a resposta do meu problema, eu vou pedir propriedades e vou alterar a cor. O comprimento de x será igual a 18. O procedimento por cálculo, x assumiria o mesmo valor de 18 unidades. Lembrando que essa semana a forma de avaliação será pela proposição de exercícios, com suas respectivas resoluções matemáticas e geométricas. A resposta deverá sempre estar destacada com uma cor diferente das construções. Indo para o problema 3. Na formulação do problema 3, exemplificamos o que vimos nas questões 1 e 2. Uma aplicação de R$ 120 realizada em um fundo de investimento teve um rendimento médio em 2 meses de aproximadamente 3,47%. Sabendo que no primeiro mês rendeu 4%, qual foi o rendimento do segundo mês? A forma da resolução pela construção geométrica é semelhante à da questão 2, e a formulação do enunciado do problema 3 é semelhante ao problema 1. Se temos a projeção horizontal de um dos catetos e a altura, é através da construção do triângulo retângulo que conseguiremos a resposta graficamente. Ainda nesse vídeo, vamos trabalhar com alguns exemplos de problemas envolvendo quarta proporcional. Dados os segmentos M e NP, determine x, tal que x é igual a mn sobre P. Para facilitar a visualização da quarta proporcional, poderíamos escrever essa fórmula da seguinte maneira. P está para M, assim como N está para X. Ou P está para N, assim como M está para X. Destacamos que a posição de M e N não interfere na resolução do problema. A construção geométrica no GeoGebra se daria traçando duas retas concorrentes. A primeira reta
vindo no comando reta, que passa pelos pontos A e B. Desabilito B para facilitar a nossa visualização. Marcamos agora, sobre a reta A, um segmento qualquer que vai equivaler ao meu segmento P. Segmento, clico em A, distância qualquer, até P. Ponto C, e vou renomear o meu segmento para equivaler à minha expressão dada, que seria P. Da mesma forma, segmento, vou traçar um segmento qualquer agora sobre a reta concorrente F', de A ao ponto D, e vou renomear o segmento para M. P está para M, assim como N vai estar para X. Mais uma vez, solicitei segmento, coloquei na posição equivalente de N, vou renomear para N. Então, obedecendo a sequência da minha primeira expressão, eu tenho que P está para M, assim como N vai estar para X. Traçar a minha reta pelos pontos C e D, e vou traçar uma reta paralela a essa reta, passando pelo ponto E. A interseção entre as duas retas me confere o ponto F, e eu tenho que a resposta do meu problema seria o segmento de D a F. Mais uma vez vou alterar a cor, porque se trata da resolução da questão. No problema dado, são dados os segmentos M, N e P. Se M igual a 2, N igual a 6 e P igual a 4, qual seria o valor de X? Venho aqui no GeoGebra, habilito o meu comprimento, N, e no caso X, que seria a quarta proporcional. Ativando o comando mover, eu altero a posição dos meus pontos. Para P igual a 4, M igual a 2 e N igual a 6, o nosso X ficaria sendo igual a 4. Matematicamente, é fácil resolver essa expressão até de cabeça. M vezes N igual a 12, 4 vezes 3 também igual a 12. Passando para a questão 2, para facilitar a visualização da quarta proporcional, também podemos escrever essa expressão da seguinte forma: C está para A, assim como A está para B. E aqui, no nosso arquivo modelo de quarta proporcional, com a resolução geométrica, a atribuição dos valores pode ser verificada de forma dinâmica. No vídeo 2, nós exploramos a divisão de segmentos em partes iguais, o que contribui para a formulação de problemas envolvendo média aritmética. E encerramos mais essa videoaula com um desafio proposto para vocês em formular questões envolvendo máximo múltiplo comum, mínimo múltiplo comum, média aritmética, média geométrica e quarta proporcional. Obrigado por participarem de mais essa videoaula e até a próxima.